Mais um empate do Corinthians, dessa vez lá na Vila Belmiro contra o Santos. De novo, mais um jogo que mostra evolução no trabalho, mas é muito por conta do adversário ou porque a gente teve algumas mudanças. Bom, vamos lá. O Corinthians inicia o jogo no 4-2-3-1, certo? Com o Yuri Alberto como centroavante isolado. E é uma movimentação interessante do Yuri Alberto, por quê? Porque ele fica livre, ele consegue atrapalhar ali a marcação dos adversários, né? Então nós vamos para jogo com Hugo no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu. Aí, no meio-campo, como volante, nós tivemos o Ranielli e o Matheus Pereira. Aberto, nós tivemos o André e o Breno Bidon, porque o Breno Bidon nesse jogo jogou aberto. E mais centralizado, o Carrilho com o Yuri Alberto à frente. Bom, o Corinthians começa muito bem, pressionando, o Yuri Alberto dando bastante trabalho. Tem a primeira chance, que ele rouba, no contra-ataque sai em velocidade, corta para dentro, corta para fora, sofre o pênalti e o juiz marca. Vai pra bola e o Yuri Alberto, como sempre, não pode mais bater pênalti no Corinthians, né? Perdeu o pênalti e a gente fica se perguntando por que o Yuri Alberto ainda é o batedor de pênalti do Corinthians, certo? Porque o aproveitamento dele como batedor de pênalti é muito baixo. Então, talvez colocasse outro jogador, não sei quem poderia ter batido o pênalti, talvez o André Carrilho, talvez até o Breno Bidon, ou qualquer outro, ou até o mesmo o Biduzinho poderia ter batido o pênalti ali, mas foi o Yuri Alberto, ele bateu, ele perdeu, certo? E logo em seguida o jogo foi rolando, teve mais uma chance para o Yuri Alberto sair em velocidade, ele tentou, ele virou o jogo, a bola chegou para ele, ele chutou, o goleiro defendeu, sobrou na outra lateral, teve o chute também cruzado, o goleiro defendeu, sobrou para ele, ele cortou para dentro e fez o gol. Muito mais difícil do que o pênalti, na perna esquerda, e ele consegue acertar no canto do goleiro Brazão. E aí o Corinthians começa aquele jogo meio pragmático e chato, né? O Corinthians com a vantagem, parece que o Corinthians não sabe jogar com vantagem. A gente tem um problema muito sério quando a gente está jogando com vantagem. E isso mostra alguns detalhes em relação ao trabalho do Dorival Júnior que é meio preocupante, né? Principalmente quando chega na fase de substituições. O primeiro tempo do Corinthians foi perfeito. O Corinthians fechou os espaços, roubava a bola, não deixava o Santos jogar e tinha muito espaço para jogar. Então dava para ter matado o jogo no primeiro tempo. Só que esse negócio do Dorival de querer cadenciar o jogo, controlar o jogo demais, fez com que o Santos no segundo tempo crescesse. Então, ao voltar para o segundo tempo, o Corinthians ainda manteve a sua superioridade até as primeiras mudanças. Quando começou a ter as mudanças, o Dorival foi muito mal. Primeiro, ele me entra com o Charles, né? Tirando o Matheus Pereira. E depois ele tira o Carrillo, se eu não me engano. E entra com o Vitinho. E. Ele entrou com o Vitinho e mais um jogador, que agora esqueci. Tô tão nervoso que eu até esqueci. É... E aí a gente perde o meio campo, né? E quando o Vojvoda percebeu que o Corinthians perdeu o meio campo, ele logo em seguida coloca o Zé Rafael. E aí o Zé Rafael fez toda a diferença no meio campo do Santos. Começou a cadenciar mais a bola, começou a ganhar mais bolas no meio campo e começou a jogar. O Santos veio para cima do Corinthians, o Corinthians estava até se postando até que bem, roubando a bola, tentando sair em contra-ataque. Em um determinado momento do jogo, tinham 7 jogadores no campo de ataque. O Vitinho perde a bola, e o Santos sai em contra-ataque no 3 contra 3 aos 91 minutos do segundo tempo. Muito parecido com o que aconteceu com o Brasil contra a Croácia lá em 2022. Sem necessidade nenhuma, o time estava atacando, estava no campo de ataque aos 91 minutos, já nos acréscimos. Aí o Robinho Júnior vem, pega a bola que o Vitinho perde, ela bate e rebate, cai no pé do Robinho Júnior, que vem em velocidade. O Charles tem a chance de fazer a falta e matar a jogada. Ele não consegue derrubar um garoto de 16 anos. Ele não consegue puxar um garoto de 16 anos. Ele não consegue fazer a falta num garoto de 16 anos. Certo? Então, o Charles não tem que estar jogando mais no Corinthians. Mas isso é papo para outro vídeo. Aí a gente vai conversando sobre isso depois. Depois disso, o Robinho Júnior tenta fazer o toque, né, pro Lautaro. O André Ramalho corta. A bola vem pro. Ela volta pro centro.
O Lautaro tenta avançar, ele tenta o drible no Gustavo Henrique. Gustavo Henrique muito bem corta a bola certinho, faz o carrinho, corta na bola certinho. Ela sobra pro Gabigol, que chuta em arco e a bola vai para fora. Claramente uma vantagem, certo? E se tivesse sido falta do Gustavo Henrique, porque não foi falta do Gustavo Henrique. Ou seja, o Santos concluiu a sua jogada. Ele conseguiu chegar à conclusão da sua jogada. O juiz me volta e me marca uma falta do Gustavo Henrique. No replay, mostra claramente que o Gustavo Henrique toca a bola e é pisado. Ou seja, não foi nem falta. Além disso, o juiz conseguiu errar em tudo ali. Em tudo. O juiz já estava perdido, já tinha dado 13 cartões, totalmente perdido o juiz no jogo. Nem quero falar de arbitragem, porque se eu for começar a falar de arbitragem, todo jogo aqui a gente vai falar de arbitragem, mas eu nem quero falar de arbitragem. O juiz me dá uma falta, me volta o lance e marca a falta. Certo, uma falta muito próxima da área, frontal, né? Então, você imagina o quê? Ou o jogador vai bater pancada no canto do goleiro, ou ele vai tentar o arco, o que é um pouco mais difícil, porque você tem que tirar o peso da bola, né? Você tem que dar velocidade e mesmo assim você ainda tem que tirar o peso da bola. Então é uma batida um pouco complicada, um pouco difícil, principalmente que é muito perto do gol. Muito perto da área, a barreira fica praticamente quase dentro do gol. Então, tipo, é muito complicado. Você tem que ter uma precisão muito grande nessas faltas muito próximas da área. Certo. Gabigol vai pra bola, enche o pé e o Hugo aceita. Gente, goleiro nível seleção, que é o Hugo, não pode tomar um gol desse. Certo? O Hugo tem méritos lá pela defesa do pênalti na Copa do Brasil, tudo bem, beleza, mas a gente não pode deixar isso ficar normal. Porque contra o São Paulo ele já falhou. E agora de novo ele está falhando contra o Santos, né? Então, cara, vai ficando difícil. E eu acredito que o Hugo, não vou tirar a qualidade do goleiro Hugo, mas o fato dele não ter uma sombra, porque os meninos que estão na reserva dele não vão fazer sombra para ele, não vão fazer com que ele jogue melhor, assim, que ele tenha medo de perder a titularidade. Vocês me entenderam. Então faz com que ele fique mais tranquilo. Não tô falando que é o Hugo que tá tranquilo e tal, mas é talvez a falta da pressão de ser um titular, da falta da pressão de ter alguém como reserva que pode tirar o seu espaço, faz com que os goleiros, na maioria das vezes, eles relaxam. Como é que foi o Cássio até o final até o Cássio chegar no finalzinho dele aqui no Corinthians? Ele relaxou porque não tinha reserva. Quando veio o Carlos Miguel, ele começou a tentar jogar um pouquinho mais. Carlos Miguel tomou o espaço dele e ele saiu fora. Ou seja, quando chegou a concorrência, ele tentou jogar, ele tentou melhorar, mas já estava no nível também que ele já não queria e tudo mais, mas precisava de uma sombra, precisava de um goleiro reserva que faça uma sombra. E isso não tem no Corinthians hoje e infelizmente o Hugo começou a falhar em alguns lances. Já não é mais tão milagroso o quanto ele era antes, né? Tanto teve um lance do Gabigol, que ele estava impedido, obviamente, que o Gabigol chutou cruzado e o Hugo aceitou. Entendeu? É uma defesa que claramente ele faria há uns tempos atrás ele faria essas defesas. Ele não tá mais fazendo esses milagres. Tenho certeza que ele vai voltar a fazer esses milagres, tenho certeza que ele vai voltar a tudo isso, mas a gente tem que começar a abrir o olho e também começar a cobrar. Resumo da ópera. O Santos não jogou nada a partida inteira. Teve uma chance, foi lá e fez. Ponto. Não vou reclamar, tudo mais. Os caras aproveitaram, os caras não tem nada a ver com a falha ou o erro do árbitro. Muito mais o erro do árbitro do que a falha. Porque vamos lá, se o Charles tivesse feito a falta no meio-campo, não teria acontecido a falta na entrada da área, certo? Se o juiz tivesse marcado corretamente o que aconteceu, que foi a vantagem do Santos com a finalização do Gabigol, não teria a chance da falta também. Então, é uma conjuntura de coisas que o Corinthians a esse ponto. Bom, falando do Dorival. Dorival começa muito bem o jogo. O time que o Dorival montou foi muito interessante, principalmente com o deslocamento do André Carrilho
para fazer a meia ali no lugar do Bidon e o Bidon sim fazendo a marcação na lateral. Isso foi muito interessante e facilitou o trabalho pro Carrillo, que não precisou ficar correndo, subindo e descendo. Então ele teve uma longevidade de futebol maior e ele controlou o jogo junto com o Matheus Pereira, que foi perfeito. Matheus Pereira jogou muita bola, ele e o Ranieri jogaram muita bola ali naquele meio campo. O André muito bem também, o menino tem entrado muito bem. Eu espero que com a chegada do Alisson, que provavelmente deve estar fechando com o Corinthians, ele não perca espaço. Mas o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, controlou muito bem o jogo, jogou bem e tal, até as substituições. Quando começou o período de substituições, o Corinthians se perdeu. Principalmente porque as substituições do Dorival mataram o melhor do Corinthians. As substituições do Dorival mataram justamente o meio-campo, que era onde o Corinthians estava tendo superioridade e era onde o Corinthians estava controlando o jogo, onde o Santos não conseguia jogar. Tanto que, quando o Dorival começou a mexer e abrir o meio-campo, o Vojvoda rapidamente colocou o Zé Rafael, colocou os meninos para jogarem ali no meio-campo. E aí o Corinthians se perdeu, certo? Cara, é uma coisa que eu venho alertando já tem um vídeo, já tem shorts meu aqui no YouTube mesmo falando sobre isso. O trabalho do Dorival preocupa em determinados pontos. Ele mostra alguns avanços e ao mesmo tempo ele mostra muitos defeitos no trabalho dele. Isso que aconteceu no jogo de hoje, do gol do Santos, da falta, do lance que originou o gol do Santos, foi exatamente o mesmo lance que a gente teve contra o Red Bull Bragantino. E não faz muito tempo que teve esse jogo, né? Que os jogadores saíram em contra-ataque no 3 contra 3. Tudo bem que ali o Corinthians precisava do resultado, precisava correr atrás do resultado, tinha que atacar. Mas é basicamente o mesmo erro, né? Perder a bola e tomar o contra-ataque e não matar a jogada no meio-campo. O Corinthians precisa começar a fazer essas faltas no meio-campo. Aos 90 minutos, 91 minutos, você tem que fazer a falta no meio-campo. Mesmo, principalmente quando você não tem amarelo. Mata a jogada, arruma o time que estava desorganizado e vamos jogar. Falta isso no Corinthians, falta um pouco de vontade em querer ganhar alguns jogos, porque parece que em determinado ponto do jogo o Corinthians começou a tocar a bola de lado como se estivesse goleando o Santos. E não estava goleando, estava 1-0. E 1-0 é um resultado muito perigoso. Se 2-0 já é perigoso, 1-0 então nem se fala. E foi o que aconteceu, a gente tomou o gol no fim do jogo. Então, para mim, mostra essa formação de hoje usada no primeiro tempo é muito interessante. Matheus Pereira é uma novidade muito boa. Gostei muito do primeiro jogo dele contra o São Paulo, que ele fazendo passes mais avançados, mais direcionados. E gostei bastante dele agora no jogo aqui contra o Santos. Então a gente tem uma grata surpresa aí no nosso meio-campo. Lógico, a gente ainda precisa de algumas peças. Eu não acho que o Alisson é uma das soluções para esse meio-campo. Talvez a gente precisasse de um outro jogador mais novo, com mais fôlego, com mais pique para poder aguentar 40, mais de 45 minutos, porque o Alisson, para mim, na minha opinião, vai jogar 45 minutos, 60 minutos, 70 minutos no máximo, mas a gente precisa de um jogador que tenha um pique um pouco maior, que consiga dar essa dinâmica mais forte no meio-campo, como é o Matheus Pereira, como ele conseguiu dar essa dinâmica para o meio-campo do Corinthians. Então, no mais é isso. Comente aqui embaixo o que você achou desse jogo de hoje do Corinthians. Tenebroso. Ruim, 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 ruim esse resultado. E faz com que a gente tenha que correr contra os próximos jogos, nos próximos jogos e atrapalha aí a nossa preparação para a Supercopa. Se tivesse ganhado do São Paulo e do Santos agora, os dois próximos jogos a gente não precisava nem jogar com o time principal. A gente podia jogar com a molecada, testar alguns jogadores e usar para teste. Só que infelizmente a gente perdeu 4 pontos nessa brincadeira e a gente vai precisar correr atrás agora nesses próximos jogos para garantir a classificação. E aí, comente aqui embaixo o que você achou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. Agora a gente tem o canal de membros também. Vai lá, participa, tem um Discord lá pra gente trocar uma ideia, vocês me xingarem e falarem o que quiser lá, tamo à vontade, é um espaço pra vocês trocarem ideia sobre futebol, sobre jogadores, sobre tudo, e não só sobre o Corinthians, né, mas sobre o futebol internacional num todo. Então, não se esqueça de se inscrever, tem um grupo de membros lá, e todos os dias a gente tá em live aqui no canal do Tapa na Orelha e no Debate Alvinegro, alguns convidados de vez em quando, hoje nós tivemos o Macedo,
né, como convidado. Teve o Danilo também, que é um membro do canal do Reis, do Tapa na Orelha, que ele também aparece também em alguns jogos, alguns pós-jogos. Então, venha participar, venha fazer parte e vamos espalhar a palavra, certo? Então, no mais é isso. Muito obrigado e fique com Deus.